Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Fechar os olhos e ouvir um trecho da Bíblia Sagrada. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Fechar os olhos e ouvir um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo São Marcos. A parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou o servo e eles eles bordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram, enviou por fim, mataram outros. Estava ali ainda seu filho amado. A este enviou por fim, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram de si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e o atiraram para fora da vinha. E que fará, pois, o dono da vinha? Ainda não virá, exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira essa parábola. Então desistiram, não seguiram e retiraram-se. Então, eles não seguiram do Senhor. Vamos agora orar. Que a luz bendita os ditames do Senhor. Para que vamos agora orar cada vez mais. Que a luz bendita do Pai esteja conosco em nossos para passos. Que melhoremos cada vez mais. Que Deus, nosso Pai, que sejamos iluminados em nossos passos, nossa vida. Que Deus, nosso Pai, assim seja. Que Jesus, amigo e irmão, guie nossa vida. Pai nosso que estais em nós, que assim seja. Em nome de Jesus, venha a nós. Pai nosso que estais em nós, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino de cada dia. Seja feita a vossa vontade. Perdoai nossas ofensas ao nosso de cada dia, a quem nos Senhor hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, assim seja. Mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Assim seja. E pedimos que os espíritos iluminados, que elas transformem no remédio para nos curar, iluminem esta água e abrir, que elas transformem no remédio caminhos para nos curar, infinita, nos aliviar e abrir nossos caminhos para a luz infinita. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, fechar os olhos e ouvir um trecho da Bíblia Sagrada, segundo São Marcos.
A parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns, mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram de si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então desistiram e retiraram-se. Então, eles não seguiram os ditames do Senhor. Vamos agora orar. Que a luz bendita do Pai esteja conosco, para que melhoremos cada vez mais, que sejamos iluminados em nossos passos. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, amigo e irmão, guie nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Pai nosso que estais em nós, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Pedimos que os espíritos iluminados iluminem esta água, que ela se transforme num remédio para nos curar, nos aliviar e abrir nossos caminhos para a luz infinita. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, fechar os olhos e ouvir um trecho da Bíblia Sagrada, segundo São Marcos. A parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a
a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns, mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram de si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira essa parábola. Então desistiram e retiraram-se. Então, eles não seguiram os ditames do Senhor. Vamos agora orar. Que a luz bendita do Pai esteja conosco, para que melhoremos cada vez mais, que sejamos iluminados em nossos passos. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, amigo e irmão, guie nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Pai nosso que estais em nós, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Pedimos que os espíritos iluminados iluminem esta água, que ela se transforme num remédio para nos curar, nos aliviar e abrir nossos caminhos para a luz infinita. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos relaxar nosso corpo. Fechar os olhos e ouvir um trecho da Bíblia Sagrada. Fechar os olhos e concentrarmos segundo São Marcos, na leitura do testemunho do profeta Joseph Smith, do livro dos Mormons. Fiz uma tentativa de retirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não ter chegado o momento de retirá-las, dizendo que esse momento não chegaria a não ser 4 anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente 1 ano mais tarde e que lá ele se encontraria comigo, devendo eu continuar assim proceder até que chegasse o tempo de receber as placas. De acordo com o que me for ordenado, voltei lá ao final de cada ano e todas as vezes encontrei o mesmo mensageiro. Em cada uma das entrevistas, recebi dele instruções e conhecimento com respeito ao que o Senhor ia fazer e a maneira pela qual o seu reino deveria ser conduzido nos últimos dias.
Finalmente chegou a época de receber as placas, Urim e Tumim no peitoral. No dia 22 de setembro de 1827, tendo ido, como de costume, ao fim de mais um ano, ao local onde estavam depositados, o mesmo mensageiro celestial entregou-os a mim, com a advertência de que eu seria responsável por eles, e se eu os deixasse extraviar por algum descuido ou negligência, seria cortado, mas que se eu empregasse todos os esforços para preservá-los até que ele, o mensageiro, os reclamasse, eles seriam protegidos. Logo verifiquei a razão de tão severas recomendações para que os guardasse em segurança, porque o mensageiro dissera que quando eu tivesse realizado o que me for ordenado, ele viria buscá-los, pois tão logo se soube que estavam em meu poder, foram empregados os mais penosos esforços para tirá-los de mim. Todos os estratagemas possíveis foram usados com esse propósito. A perseguição tornou-se mais amarga e severa, que antes em multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-los de mim, se possível. Mas, pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros nas minhas mãos até cumprir por meio deles o que me fora requerido. Quando o mensageiro os reclamou de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, que os tem sob sua guarda até esta data, 2 de maio de 1838. Para a história completa, veja Joseph Smith, História, na Pérola de Grande Valor, registro antigo, assim retirado da terra, como a voz de um povo falando do povo, e traduzido para a linguagem moderna pelo dom e poder de Deus, conforme atestado por afirmação divina, foi publicado pela primeira vez ao mundo, em inglês no ano de 1830, como The Book of Mormon, quer dizer, o livro dos Mormons. E aqui existe toda a sabedoria dos mandamentos, da lei de Deus e de todos os ensinamentos para que nós soubéssemos nos conduzir na terra. É um manual de conduta aqui na terra, de conduta de amor divino. Iluminem esta água, que ela se transforme num remédio para nos curar, nos aliviar e abrir nossos caminhos para a luz infinita. Assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, fechar os olhos e ouvir um trecho da Bíblia Sagrada, segundo São Marcos. Parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns, mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado,
A este enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram de si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então desistiram e retiraram-se. Então, eles não seguiram os ditames do Senhor. Vamos agora orar. Que a luz bendita do Pai esteja conosco, para que melhoremos cada vez mais, que sejamos iluminados em nossos passos. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, amigo e irmão, guie nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Pai nosso que estais em nós, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Pedimos que os espíritos iluminados iluminem esta água, que ela se transforme num remédio para nos curar, nos aliviar e abrir nossos caminhos para a luz infinita. Que assim seja. Namastê.